Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Desigrejados Cast. Gente, esse podcast vai ser tudo o que vocês precisam para se conectar com Deus. Mas não se preocupem, não serei eu que estarei apresentando, não sou a anfitriã, mas eu quero chamar aqui agora o meu amigo Nicolas, que vai estar junto comigo hoje nessa apresentação. Nicolas. Tudo bem, galera? Estamos aqui no Desigrejados Casts e hoje eu e a Ariana, nós somos só meros, apresentadores desse episódio, porque a principal pessoa que vai estar aqui conosco é o pastor Arlindo Teodoro, que eu vou brevemente apresentar para vocês, que é um pastor que já viajou e já pregou em todos os estados desse Brasil, 27 países, um homem muito bem casado há 36 anos, pai de 4 filhos, com 8 netos e chegando à 9ª neta ou neto. Pastor Arlindo Teodoro. É isso aí, que legal. Muito obrigado, Deus, obrigado a você que está nos assistindo agora. Esse momento é um momento ímpar. Desses 35 anos de ministério, agora chegando a internet, chegando a você de forma virtual, através da internet, e vai ser muito legal. Nós temos muitos temas bacanas a abordar aqui sobre por que hoje os desigrejados são o número de pessoas que mais cresce no mundo, pessoas que estão desiludidas com a religiosidade nos templos, com a falência das instituições, com as disrupturas acontecidas no seio da igreja. E nós vamos daqui para frente estar abordando esses temas bem bacanas, com convidados muito especiais, e vai ser muito legal. Uma bênção. Pastor, para a gente começar, eu estou muito curioso para saber como foi o início do seu ministério. Eu me converti aos 19 anos para 20 anos de idade, mais ou menos. Eu odiava crente, não gostava de crente de jeito nenhum. Mas algum motivo especial? Eu fui criado numa família extremamente católica, educada por padres católicos. Tenho uma tia freira, já dorme com o Senhor. E uma família que foi educada para não aceitar o protestantismo, que na época não era evangélico, não era protestantes. E eu me converti no meio desse fogaréu todo. E quando me converti, eu administrava uma das farmácias do meu pai. E um dia, sem querer assim, no domingo, amanheci com uma certa vontade de ir na igreja. Nem eu entendi, porque eu detestava a igreja. Inclusive o meu irmão mais novo tinha se convertido. E eu havia dado uma briga com ele um dia antes, porque ele tinha se convertido ao evangelho. Eu tinha falado: você está louco, rapaz, o mundo cheio de menininha, nós somos jovens, bonitos, e você vai caçar esse negócio de crente, de gente velho, cafona. E quando foi no domingo, eu tive vontade de ir na igreja, e aí eu fui na igreja, e foi muito engraçado, porque eu fui com um cigarro na meia, eu fumava Hollywood, porque eu era fã de Raul Seixas. Sim. E Raul Seixas tinha uma música que dizia assim: eu fumo Hollywood porque a televisão me diz que é o cigarro do sucesso e do sucesso. E aí eu fumava Hollywood. E quando cheguei na porta da igreja, eu olhei para a igreja, olhei para o cigarro, olhei para a igreja, olhei para o cigarro. Aí eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu fumo e eu não vou jogar meu cigarro fora, porque eu não vou ser crente. Eu não sei nem porque que eu estou entrando aí, mas não vou ser crente. Quando eu voltar, eu vou querer fumar. E eu vou ter que comprar outro mais cigarro. Eu dou um duro danado todo dia para comprar cigarro, para fumar. Então eu vou botar na meia. E aí eu coloquei o cigarro na meia e entrei. E aconteceu uma coisa muito interessante, contar bem rápido. Foi que quando eu entrei, tinha uma senhora que eu dava injeção nela todos os dias, praticamente. 4 vezes na semana eu dava injeção nessa senhorinha. Uma senhorinha de uns quase 80 anos, 70, mas muito debilitada, muito fraquinha. Ela já nem andava direito, nem falava direito. Sim. E essa mulher estava no culto. E o pastor foi orar por ela. E aí, quando botou a mão nela, essa mulher manifestou um espírito maligno. E essa mulher ficou brava, e ela ficou forte. E ela gritava alto. E os diáconos da igreja vinham segurar no braço. A senhorinha debilitada. Essa senhorinha que não falava nada. De repente ficou forte. Pelo amor de Deus. E ela gritava assim: eu vou matar! Meu Deus. E jogava diácono na parede. Gente. E aí eu comecei a tremer, que eu falei: meu Deus, essa velhinha eu conheço. Dou injeção nela 2, 3, 4 vezes por semana. Essa mulher nem anda, como é que ela está fazendo isso? E aí eu entendi, E meu irmão falou comigo: isso aí é um espírito maligno que possuiu a vida dela. Aí eu falei: meu Deus, se essa velhinha que eu conheço, boazinha, tá desse jeito, imagina eu, com todos os pecados que eu já cometi na vida. Eu tô podre de demônio, eu tô com demônio até nos fios da cabeça. Aí falei com meu irmão:
eu vou dar um pulinho lá fora, que eu queria jogar o cigarro fora. Nisso, o pastor aponta para mim, na minha direção, e fala assim, tá vendo o que o cigarro faz? E eu com o cigarro na meia. Escondido. Escondido na meia. Oh, gente. Aí meu irmão, não, você vai, não vai não, volta. Ele achou que eu ia fugir. Aí eu fui lá fora e chutei o maço de cigarro e entrei. Quando eu entrei, eu senti como se tivesse tirado uma tonelada de cima de mim. E eu senti que eu já era crente. Amém. E dali para frente nunca mais fumei. E dali para frente nunca mais saí da presença de Deus. E dali para frente ficou conhecido como o Homem dos Milagres, não é? Homem dos Milagres. É isso mesmo, pastor? E como é que foi o seu primeiro milagre? Conta pra gente aí, tô curiosa para saber. Bom, quando eu comecei assim, né? Até é bom falar assim, porque quando Deus mostra para Jacó uma escada, ele está dizendo assim, meu filho, ninguém sobe aqui nesse pódio, ninguém sobe aqui de helicóptero, ninguém chega aqui de helicóptero, não tem mágica, tem que subir degrau a degrau. E hoje as pessoas estão querendo muito queimar etapas, né? Uhum. As pessoas, quem vê o meu ministério hoje, pastor Arlindo Teodoro, um homem que já pregou 27 países, uma pessoa que já pregou o Brasil todo, que tem essa experiência toda, querido, né, no Brasil inteiro. Quando as pessoas pensam assim, as pessoas já almejam estar ali, né? E tudo foi muito difícil, porque quando eu me converti, meu pai me expulsou de casa. Nossa. Meu pai me botou para fora de casa, porque ele me chamou e disse assim, olha, na minha família toda nunca teve um protestante, e não vai começar dentro da minha casa. Nossa. Ou você abandona esse negócio de igreja, crente, ou você sai da minha casa. Nossa, isso teve quantos anos em média, pastor, você tinha nessa época? Eu estava nessa época aí, com 19 para 20, foi logo que eu me converti. Nossa. Alguns meses, 6 meses depois da minha conversão. Aí eu fui lá no meu pastor, uma igreja muito pobrezinha, pequenininha, pastor Thaís Gonçalves, um homem a quem eu devo muita coisa, a quem ele, a esposa dele, a irmã Tânia, são pessoas maravilhosas que cuidaram de mim. E eu falei com ele, e ele abriu a Bíblia e mostrou um versículo bíblico, eu era novo convertido, não sabia nada. Ele falou assim, olha o que está escrito aqui, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, amém, todavia o Senhor me amparará. Amém. Aí ele disse assim, olha, se você quiser, você pode dormir aí na igreja, dorme aí. E aí eu passei 3 anos dormindo dentro da igreja. Eu juntava os bancos, e era aqueles bancos de ripa, né? Quando eu acordava, minhas costas pareciam azedo. Toda marcada. Marcava a lista de um lado, lista do outro, que era a marca da ripa e o espaço entre 3 anos? 3 anos eu morei ali. Ali eu tive 14 arrebatamentos. Eu já tive 14 arrebatamentos. Eu fui arrebatado. Mas esses 3 anos foi durante. Já teve o seu primeiro milagre? Como é que foi isso? Não, por isso que eu estou falando do começo. Ai, nada, isso. Nesses 3 anos. Gente. Nesses 3 anos eu lavava o banheiro da igreja, a latrina da igreja. Nada de ideia de milagres até então. Eu nem pensava em pregar. Meu Deus. Eu nem pensava em pregar. Tanto que um dia meu pastor falou comigo assim, meu filho, porque eu evangelizava todo dia. E aí ele falou assim, ele viu que eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem, então às vezes eu saía lá de Itaquari, eu ia lá na Glória, no presídio da Glória, a pé para pregar o evangelho e voltava a pé. Nossa. Aí ele disse, olha, eu vou te dar uma ajudinha de custo, e não tem jeito aqui, para você cuida da igreja, você lava os banheiros da igreja. Aí eu falei, olha pastor, eu vou te falar, eu não quero não, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dignidade, e eu não lavo banheiro para ninguém. Eu faço isso aqui porque é para Deus, e para Deus eu não cobro, é de graça. Então, se o senhor me pagar, eu vou parar de fazer. E foi aí que eu comecei a desenvolver. Anos depois, então, eu comecei a receber oportunidades para pregar na igreja, e todas as vezes que eu pregava, Deus abençoava muito, ainda sem muita sabedoria, sem muito conhecimento. Alguns anos depois, uns 7 anos depois, aí eu comecei a receber os primeiros convites para pregar. E aí foi que aconteceu o primeiro grande milagre na minha vida que me marcou. Eu comecei a pregar nos hospitais. A princípio eu comecei a pregar nos hospitais. E eu entrava nos hospitais e eu orava. E na outra semana as enfermeiras falavam assim, olha, depois que você orou essa semana, mais de 40 doentes receberam alta aqui. E eu orava e Jesus curava as pessoas. Eu orava e Jesus curava as pessoas nos hospitais. E foi ali que Deus começou a desenvolver a ferramenta dos milagres e das maravilhas da minha vida. Aí depois isso veio a público com o primeiro convite, né? Quando eu fui convidado a pregar num culto lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, era um caminhãozinho, foi até muito engraçado. Eu ainda bem jovem, não tinha experiência, minha primeira pregação, imagina. Aí eu subi em cima do caminhão, quando eles me deram a palavra, eu fiquei meio empolgado, tinha um tiquinho de gente, tinha umas 50 pessoas só, imagina. Eu já preguei até para 250 mil pessoas, e tinha 50 mil pessoas ali, né?
Ó, 50 mil, tinha 50 pessoas ali. E aí eu, empolgado, abri a boca e disse assim: olha, você que está na sua casa, saia do seu lugar, venha para cá, porque hoje Deus vai fazer milagres nesse lugar e tal. E Deus vai curar cego, Deus vai curar paralítico, traga os doentes. E quando eu terminei a oração assim, que eu comecei a pregar, eu vi lá de longe, vi uma senhora assim, uma senhora morena, gorda, assim, carregada pelos braços. Eu olhei aquilo assim, aí quando ela chegou, eu identifiquei que ela era cega, né? Alguém escutou. Alguém escutou e trouxe a mulher. Eita. Aí, minha filha, minha fé foi para a sola do sapato. Porque eu não tinha experiência, eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu tinha intimidade, eu não tinha essa confiança ainda, né? A experiência eu nunca tinha orado por nada em público, né? Entendi. Eu já tinha orado nos hospitais e tudo, mas também nada desse tamanho, né? Entendi. E aí eu comecei a orar pelo pessoal. Oro aqui por uma dor de cabeça, oro aqui por uma coluna, oro aqui por um problema nos rins, evitando a cega, né? Evitando a cega de todo jeito. Eu estava evitando a senhora cega de todo jeito. E eu pensando dentro de mim, para que eu fui abrir a minha boca e falar isso? Agora, meu Deus, o que vai acontecer? Eu orando e dentro de mim esse conflito, né? Até que uma hora eu fechei os olhos para orar para uma pessoa e eles levaram a senhora cega e quando abriu os olhos ela estava assim, cara a cara comigo, cara a cara, desse jeito assim. Aí eu falei, não tem jeito, vou ter que orar por ela, pensei, né? Aí eu bolei uma estratégia, falei assim, eu vou fazer uma oração, depois que eu terminar, eu vou mandar ela abrir um olho. Se ela abrir um olho e falar que está enxergando, aí eu mando abrir o outro e eu vou falar fora do microfone. Eu mando abrir o outro e aí eu falo, ela está enxergando, glória a Deus. E aí eu fui, né? Porque Deus é misericordioso, né? Porque não é pela fé da gente, não é pelo poder da gente, é por Deus mesmo, é por Ele, tudo é por Ele e para Ele. Aí eu orei por ela. Esse foi o primeiro grande milagre. Eu orei por ela. E quando eu terminei a oração, eu afastei o microfone assim nas costas e cheguei bem perto dela assim e falei assim, abre um olho. Mas ela não me atendeu, ela abriu os dois de uma vez só. E quando ela abriu os dois, ela deu um grito, eu estou enxergando! Eu estou enxergando, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo outro. Eu estou enxergando. E eu falei, você está enxergando mesmo? Eu estou. Eu falei assim, então quantos dedos tem aqui? Ela 2, porque ela não era cega de nascença. Acho que ela tinha ficado cega por uma diabetes, alguma coisa assim, né? E ela já era cega já há 10 anos. Isso aí eu sei que me confidenciaram. E ela disse, não, eu estou enxergando fulano. Aqui, fulano está aqui, eu estou te enxergando, estou enxergando o microfone na sua mão. E aí, aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite todo acordado, porque foi a primeira vez que eu vi um cego ser curado. Aleluia. Foi o primeiro grande milagre que Deus usou na minha vida. Gente, que sensacional isso, sensacional, né, Nicolas? Eu queria estar lá presente, visualizando um negócio desse. Lindo. Nossa, que coisa linda. Foi muito lindo, mas eu passei a noite, eu acordava, a cada 5 minutos eu acordava assustado. Eu assustava porque eu não imaginava, eu cria que Deus fazia milagre, mas eu não podia acreditar que Deus ia fazer um negócio daquilo através do Senhor. E ali, depois dali, aí foram centenas, dezenas e aí virou ministério. Virou ministério. Ali por isso conhecido hoje como é. pastor dos milagres, dos grandes libertação, milagres. Né? Cura Glória a Deus. E libertação, uma bênção. Que bom. E isso acontece hoje ainda, né, pastor? Hoje acontece demais. A única coisa que precisa, uma coisa que assim, as minhas cruzadas evangelísticas, quando eu digo cruzada evangelística, para quem não entende, não é um culto. Ela é uma reunião onde o evangelho é levado para um estádio de futebol, uma praça, algum lugar, onde, no ar livre, onde as pessoas têm mais facilidade de se aproximar para ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse assim, olha, Jesus disse, se não virdes sinais, não crereis. Os sinais não são para crente. Perfeito. Tanto que me convidam para fazer congressos, e eu prego em congressos e convenções, e o número de sinais é muito menor do que quando você leva o evangelho às pessoas. Ok. Porque o Espírito Santo, ele quer se revelar às pessoas. Uma pessoa que naquela noite da cega, todo mundo que estava ali se converteu a Jesus Cristo. Porque a evidência, ela é muito mais forte que qualquer palavra. Amém. Você está num lugar, tem uma pessoa paralítica, você conhece, sabe que é paralítico, de repente ele sai da cadeira de roda e anda, você tem que se render a Deus, não tem como. Sabe que é sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Você viveu essa evidência no seu primeiro culto, né? Aquele culto da velhinha, né? Da injeção que você falou.
da injeção, que você viu ela, que você... Ah, sim, no começo, sim. Vivemos, eu vivi isso. Quando eu vi aquela mulher, eu não tinha como duvidar. E eu duvidava de tudo. Entendi. Eu falei, essa mulher eu conheço, não tem lógica. Dentro disso, pastor Arlindo, deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu tive. Nós sabemos que existem os milagres, existe o poder de Deus, mas como funciona? E quando não... Já chegou o momento de você orar e não ter a resposta do milagre? Como é que é? Como funciona? Se eu já orei e Jesus não curou? Muitas vezes, é claro. Porque nenhum homem tem o poder de Deus. Nenhum homem é detentor do dom de Deus. Nenhum homem sabe manusear a ferramenta chamada poder de Deus. Nós somos tangidos por Deus na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Dentro disso eu tenho até um exemplo. Eu fui pregar em Mato Grosso e eu tinha preparado uma mensagem muito boa e eu tinha ficado o dia inteiro em jejum e fui para o ginásio à noite em jejum. Tinha umas 10 mil pessoas mais ou menos no ginásio e eu tinha preparado uma mensagem que eu nunca tive coragem de pregar mais, essa mensagem. Eu nunca mais tive coragem de pregar. Era assim, 4 dádivas perdidas no Éden e reconquistadas no Calvário. A mensagem é linda, uma mensagem teológica linda, profunda. E eu estava certo que Deus me usaria muito. E aí o que acontece? Eu fui para o ginásio, quando o pastor me deu a palavra, eu comecei a pregar e não acontecia nada. E não acontecia nada. O povo parecia que estava vendo um extraterrestre. Assim, eu não encontrava o povo, eu não achava o caminho da mensagem. Você sabe quando você está pregando que ninguém está recebendo nada, ninguém está entendendo nada. Perfeito. E eu já estava com 15 minutos pregando assim, dando tudo de mim, em jejum, e nada acontecia. E eu parei e falei assim, pastor, eu vou parar de pregar, porque até agora só quem falou aqui sou eu. O Espírito Santo não falou uma palavra na minha boca. E eu sei muito bem quando eu não estou sendo usado por Deus. Eu vou para o hotel. Uau, sério? Foi, sério, 10 mil pessoas no ginásio. Eu falei, eu vou para o hotel e quando amanhã eu volto. E se eu pregar ruim desse jeito, de manhã cedo, só me bota no avião e me manda embora para casa. Porque o homem que prega ruim, igual eu estou pregando aqui, não merece nem pregar num ginásio desse. Aí o pastor, para tentar assim, contemporizar comigo, estava muito frio, tinha caído uma geada. Ele disse, é o frio. Eu falei, não é o frio não, pastor, eu é que estou frio. Não é o povo que está frio, não. É eu mesmo, o problema está em mim. E aí eu cheguei lá, eu estava numa pensão lá, e quando eu cheguei, eu fui para o meu quarto e falei, deixa eu falar com o senhor. Não precisa me acordar 3 horas da manhã, porque eu não vou orar. Não, porque Deus me acordava sempre 3 horas da manhã para eu orar, sabe? Aí me chamava até pelo nome. E eu falei, não precisa nem me chamar, porque eu não vou orar. Depois dessa vergonha que o senhor me fez passar, eu não oro. Amanhã eu vou mostrar para o senhor. Amanhã eu vou acordar de manhã cedo, eu vou tomar café, eu vou encher a barriga, eu vou comer bastante, eu vou comer pamonha, eu vou comer milho verde, eu vou comer papa, eu vou comer ovo cozido, vou comer tudo que tem naquela mesa. E aí eu vou pregar, porque aí eu vou dar motivo para o senhor fazer o que o senhor fez. E falando com Deus, bravo. Uau. Vou dar motivo para o senhor fazer comigo o que o senhor fez aquele dia, ontem à noite. Aí dormi, quando foi 3 horas da manhã, Deus me chamou. Lindo. Eu acordei, falei que não precisava me chamar, virei para o lado e fui dormir. Eu tava revoltado. Gente, mas você sabe o que é? Você passou uma semana de jejum até às 6 horas da tarde, sem comer, sem beber água, sem fazer nada. No dia você fica até o horário do culto, vai pregar e chega lá, Deus não faz nada, te humilha na frente dos outros. Eu falei, não vou. Aí quando eu acordei de manhã cedo, fui para a mesa do café, eu pequei por glutonaria, por querer mesmo. Eu comi, eu era bem magrinho, sabe que eu jejuava demais mesmo, eu era bem magrinho. Mas eu comi, acho que a minha barriga ficou cheia assim, e eu fui pro ginásio. Aí eu falei, agora, ajoelhei lá no palanque, falei, agora o senhor pode fazer o que o senhor fez ontem, porque agora eu mereço. E aí fiquei esperando minha oportunidade. Aí cantaram os corais, os conjuntos e tal. Agora vamos ouvir a palavra pelo pastor Arlindo Teodoro. Aí eu peguei a Bíblia e li a Bíblia. Tinha uma mulher paralítica do meu lado, assim, na cadeira de roda, bem do lado, assim, do palanque, lado esquerdo, assim. Aí eu abri a Bíblia e li o texto bíblico que eu ia pregar. Quando eu li, deu um estalo dentro do ginásio, assim, um estralo, como fosse um raio. A mulher da cadeira de roda deu um pulo e saiu correndo no meio do ginásio, dizendo, eu estou curado, e ela saiu correndo. E aí começou o Espírito Santo se manifestar na vida de todo mundo, e gente sendo curada aqui, gente sendo curada ali, e Jesus batizando com o Espírito Santo. Aí as pessoas que não eram evangélicas
começaram a vir para frente sozinha, de mão para cima, chorando, e quando chegaram na frente do palanque, Jesus batizava com o Espírito Santo, elas falavam em línguas, e ficou aquele negócio, eu não conseguia mais pregar. No meio desse negócio, já tinha uns 25 minutos desse movimento dentro do ginásio, sai uma velhinha de lá, chega na frente do palanque e grita assim: meu servo, o que eu fiz ontem foi uma experiência para te mostrar que não é por você, não é pelo seu jejum, tampouco pela sua santidade. Eu determino, eu faço, na hora que eu quero, com quem eu quero e no momento que eu quero. Aí eu me rendi a Deus. Estou arrepiada aqui. Eu me rendi a Deus e entendi. Na hora que Ele quer. E devido ser na hora que Ele quer, é óbvio, respondendo a sua pergunta, que eu já orei por muita gente que Jesus não curou. Porque eu não curo, quem cura é Jesus. Amém. Gente, que lição, incrível, né? Meu Deus. Não, isso já demonstra, né? Não é por nossa vontade, por nossa força, né, pastor? Mas agora, aproveitar que está no ensejo, né? Sim. É contato de quando eu orei e Jesus não curou. Que é uma experiência bacana. É bacana. Eu estava numa cidade chamada Coronel Fabriciano, num bairro chamado Caladinho, estava tendo uma cruzada evangélica, inclusive você que está assistindo aí, né, que estava presente nesse evento, que viu isso acontecer, manifesta aí nos comentários, escreve aí que você estava, dá seu nome e, se possível, até seu contato para a gente entrar em contato, vai ser muito legal, porque você testificar que você estava lá naquele dia. E naquele dia eu estava pregando, e quando eu terminei de pregar, assim, eu estava muito cheio de Deus, e tinha 4 pessoas na cadeira de roda, porque onde eu ia pregar, principalmente nas cruzadas, onde eu vou pregar nas cruzadas, as pessoas costumam assinar atestado de responsabilidade para tirar doente do hospital, botar na ambulância e levar onde eu estou pregando. Sério? Muitas vezes. Nesse onde nível? eu prego fica cheio de ambulância com gente dentro para eu orar. Isso é verdade. Aí o que acontece? E eu estava lá e então os paralíticos, eles botavam assim, alinhavam tudo, paralítico, mudo, cego, surdo, enfim, na frente, né, para facilitar. E eu desci do púlpito assim, cheio do Espírito Santo, mas cheio assim, até na tampa. Tem gente que está assistindo agora, tenho certeza que está passando na sua mente a imagem que você assistiu lá, que foi lindo. E aí tinha os 4 paralíticos, eu cheguei numa senhora que estava lá, você tem fé para andar? Não tem assim. Eu insisti, aí eu puxei ela pela mão, essa pessoa pela mão, e quando eu puxei, ela saiu da cadeira, não que ela levantasse, mas eu puxei, né? Porque uma coisa interessante é que Pedro, quando foi levantar o paralítico lá na porta formosa do templo, a Bíblia diz assim, fitando nos olhos, disse, e tomando-o pelas mãos, disse, levanta e anda. Então Pedro tomou o paralítico pelas mãos. A ação foi de Pedro, não foi do paralítico, né? A ação é de quem tem o poder da palavra. Então eu disse, levanta e anda, e puxei, ela caiu. Meu Deus. Ela caiu na frente de todo mundo, ela caiu assim na cadeira de roda. Mas eu não dei tempo nem do pessoal respirar, porque eu sei que quem é Deus, e sei como Deus opera. E Deus já havia me dado a lição que não é como eu quero, nem quando eu quero, é quando Ele quer. Aí eu disse assim, imediatamente eu disse, levanta ela, põe na cadeira, que essa daí Jesus não quer curar. Aí fui no outro, levanta e anda, andou, levanta e anda, andou, levanta e anda, andou. Os outros 3 paralíticos saíram andando no local, para lá e para cá, e o povo glorificando, mas aquela eu não sei porquê, ela não tinha, Deus não queria curá-la. Até depois eu fiquei sabendo que ao sair de casa, quando ela saiu de casa na esperança de receber um milagre, a família dela falou comigo. Quando ela saiu de casa, ela saiu com a esperança de ser curada para pular o carnaval. E aí dali, e eu não perguntei nada, a família que depois me relatou. Então, e aí eu liguei os pontos, né? Eu liguei os pontos, qual era o propósito de um dos 3 e o propósito da outra. Mas então, às vezes, Deus não cura. Perfeito. Mas com Deus não se brinca, né, pastor? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, né? Quando a gente falou aqui no início, eu até perguntei, Deus é o mesmo, né? Ele não muda, né? Em nada. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombras de variação. Deus não muda em nada. Ele é o mesmo. Muda-se os homens, mudam-se as regras, mudam-se as leis, mas os preceitos morais de Deus,
e os princípios espirituais de Deus são imutáveis. Amém. Muito forte. Eu perguntei isso porque eu tô até saindo um pouquinho da pauta aqui, mas vamos aproveitar que isso aqui é evangelístico, né, pastor? Claro. Porque nós estamos num mundo onde as coisas estão muito normais, é tudo permitido, Deus é muito de graça, muita misericórdia. Como é que é isso, pastor? Como é que o senhor visualiza isso, aproveitando todo esse público, né, que tá, esses desigrejados, o por evangelho isso da o graça nome. que você cita. Essa questão de que tudo pode, sabe? Tá liberado. Não tô falando de religiosidade, mas tô falando no sentido de que, não, eu posso fazer isso porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim, né? Aonde há o Espírito, há liberdade. Mas diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne, ela é inimiga do Espírito. O Espírito é inimigo da carne. Está escrito, Paulo escreveu aos Gálatas, né? Que a carne peleja contra o Espírito e o Espírito peleja contra a carne. Mas e por que a carne peleja contra o Espírito peleja contra a carne? Porque o homem, a imagem e semelhança do homem, ela não está na aparência, né? Ela não está na altura, no formato, não. Ela está na tricotomia humana, porque assim como Deus é trino, é corpo, alma e espírito, Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem também um ser trino, tricotômico, corpo, alma e espírito, né? Então o corpo é o casulo, onde nós habitamos. A alma é a sede de todos os nossos sentimentos e emoções. Certo. Né? É onde nós temos os 5 sentidos para nos relacionarmos com o mundo exterior. Perfeito. O tato, o olfato, a audição, a visão. Né? E o espírito é a parte que vem para Deus. É por isso que nunca clonaram. Por isso que nunca clonaram um ser humano e nunca vão clonar. Porque a biologia é capaz de reproduzir alma, mas não é capaz de reproduzir espírito. Por quê? Porque quando o homem ele copula com a mulher, ele despeja cerca de 300 milhões de gametas masculinos, né, na mulher, e a mulher é fertilizada com seu óvulo fertilizado. Então, um desses gametas ele se destaca dos outros, se acopla ao óvulo, né, ao gameta feminino, e eles percorrem lá as trompas de Falópio em direção do útero materno, e ali, quando chega ali, é o momento que Deus assopra o espírito. Aí Deus manda o Espírito. Então, se você pegar a cadeia genética, separar os genes, você é capaz de chegar na ovelha Dolly, mas você não é capaz de chegar no ser humano, porque vai faltar o terceiro elemento, que é o Espírito enviado por Deus. Por isso a Bíblia diz, e o pó volte ao pó, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o Espírito do homem, nele está a consciência, a fé e a razão. O Espírito é quem almeja as coisas de Deus. Você pode ver que a carne, e nós estamos, a carne é a natureza humana, né? Não é corpo. Nós ficamos nessa briga da alma com o espírito. Você pode ver, uma vez eu estava num ponto de ônibus, há muito tempo atrás, tinha o Tiririca, e eu era crente parrachado, aqueles crentão assim, sabe aqueles crentão parrachado mesmo. E aí eu tô ali, e na época tinha aquela música, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, e eu tô ali esperando o ônibus. Aí quando eu peguei o ônibus, sentei, começou a cantar dentro da minha cabeça, Florentina, Florentina. E aí eu falo, o sangue de Jesus em poder, sai daqui, Florentina. E a Florentina estava lá, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. E eu falei, sai, Florentina, eu sou crente, eu não conto esse negócio de Florentina. E a Florentina não saía de jeito nenhum. Anos mais tarde, depois aprendendo com a experiência, estudando teologia, eu vi que isso é a fragilidade da alma. Porque a alma é volúvel, a alma ela é capaz de se alegrar e se entristecer em segundos. É por isso que a felicidade não é sinônimo de alegria, e nem alegria é sinônimo de felicidade. Eu posso estar triste e ser extremamente feliz. É por isso a diferença de ter ou não ter Cristo no coração. Amém. Quando eu tenho Cristo no coração, eu não estou feliz, eu sou feliz. Glória não importa o que a Deus. Aconteça. Não importa, eu posso ficar desempregado. Amém. Minha mãe pode morrer, Amém. eu posso perder o meu irmão, eu posso perder minha namorada, eu posso perder a minha esposa, Aleluia. mas eu continuarei feliz, eu estarei triste, porque a infelicidade é um ato impossível na vida de quem tem o Espírito Santo no coração. E aí vem essa questão da liberdade e libertinagem que você me perguntou, né? Porque você veja bem, dentro disso as pessoas confundem liberdade e dão ocasião à carne, que Paulo, o escritor, recomenda que não dê ocasião à carne para dar ocasião à libertinagem, né? Então, e aí vem aquelas coisas que você falou, que é o que tudo pode, e não pode tudo, nunca vai poder tudo. Deus é santo, e a Bíblia diz que nós, para sermos recebidos por Deus, nós temos que abandonar o que é impuro,
Nós temos que abandonar. Inclusive a Bíblia diz que se alguém quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amém. 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 Nossa, Precisava essa forte, palavra, né? Muito bom. O Espírito Santo está direcionando aqui, né, isso pastor? aí. É Isso sobre aqui, isso, nós pedimos né? a ele isso, Nós pedimos esse direcionamento. Pastor Arlindo, eu queria aproveitar para te perguntar um fato, uma questão, porque o senhor já levou a palavra para os 4 cantos do mundo. Uhum. Deus já te usou para curar os 4 cantos do mundo. Em todos os países que eu fui, muitos Só milagres que aconteceram. eu tenho uma curiosidade. E dentro da sua família? Como que Jesus já te usou, não usou? Não... Tem aquela questão que às vezes, né, para a nossa casa a gente não faz, mas a gente faz para fora. Como funciona? Eu acho que isso não funciona. Não funciona. Não funciona. Essa máxima, ela cai por terra na vida de um servo de Deus. Isso funciona no sentido de que Jesus, ele não era tão bem querido, tão bem aceito na sua cidade quanto nas outras, é óbvio, porque na cidade dele era uma pessoa comum. Jesus cresceu ali, a infância dele foi passada ali. Todo mundo viu o filho de Maria correndo por ali, brincando de pique, etc, né? Mas quanto aos sinais dentro de casa, eu acho que eles acontecem da mesma forma, dada a necessidade. O que eu acho que pode haver é um enfraquecimento do profeta, já dentro dessa máxima inserida dentro dele, né, dentro de si, ele achar que se ele orar por um parente, se ele orar por alguém da sua casa, Deus não vai fazer um milagre. Tanto que os meus netos, antes de qualquer médico, eles mandam ligar para mim. Todos eles ligam para o vovô primeiro. E eu oro e Jesus cura, e muitas vezes não tem mais que ir. Na maioria das vezes nem tem que ir. A não ser que for uma coisa grave, tem que ir, mesmo assim eu oro depois. Se a ciência não curar, Jesus vai curar. Amém. Então, e isso aí aconteceu. O milagre que mais me marcou na vida foi na minha casa. Foi a ressurreição da minha esposa, né? Eu tive o prazer e o privilégio, já orei por 3 pessoas que Deus ressuscitou, 2 delas em público e uma no hospital, que foi minha esposa. E foi uma criança, inclusive, no colo da mãe. Ele tinha acabado de morrer em casa, e a mãe, sabendo que tinha um culto, ela correu com a criança para o evento, e ela não perguntou a ninguém, e ela entrou com aquela criança nos braços, correndo, e ninguém resistiu. Quando eu vi aquela mulher entrar com aquelas crianças mortas, correndo nos braços, e que ninguém a cercou, porque no normal, um diácono, você pega lá, né? Na frente, um diácono pega, um obreiro pega, o que é? Não, calma, não é assim não, nós vamos avisar o pastor, se ele chamar. E a mulher passou direto e chegou na minha frente. E aí, esse foi lindo, tá? Eu peguei a criança morta, que eu entendi, falei, se Deus deixou ela chegar aqui é porque Deus quer fazer um milagre. Tem um propósito. Aí eu não tive medo de orar. Aí eu peguei essa criança e orei. Isso foi muito legal, por causa do que eu vou contar aqui agora. Eu orei e repreendi a morte, ordenei a vida em nome de Jesus. Isso num evento aí com umas 8.000 pessoas, mais ou menos, assistindo. E quando eu terminei a oração, a menina terminava morta, caída, os braços tombados assim, que ela estava na minha mão, nos braços, e as perninhas tombadas, né? Completamente morta. Mas dentro de mim ela estava viva. Eu não sei te explicar isso. Dentro de mim a criança estava viva. Eu via a menina viva. Eu não via com os olhos. Sim. Mas eu só enxergava a menina viva. Meu Deus. Ainda que ela estava morta. Aí eu estendi a menina para a mãe e disse, pega sua filha porque ela está viva. A mãe se recusou a pegar, claro. Eu disse, a filha está viva, a criança estava morta. Aí a mãe se afastou. Aí eu gritei, não foi eu, né? Foi o Espírito Santo. Eu gritei, mulher, toma tua filha porque ela vive. Ela de susto pegou a criança. Deus. Quando ela pegou a criança, Uau. que ela aninhou aqui, aleluia. Meu Deus. Quando ela pegou a criança, que ela aninhou assim, a criança passou as mãos pelos ombros dela, no pescoço dela e falou, Meu mamãe. Deus. E aí, Glória a Deus. Aí você imagina o que virou Que o culto, maravilha. né? Uau. Naquela noite, 860 pessoas renderam-se a Cristo após esse milagre. Meu Deus. Ai, gente. E é isso que a gente Forte. tem que bater forte aqui. É o mesmo Deus, ele mesmo, continua ele não muda, sendo o continua mesmo. junto. Porque quando você conta isso, eu lembro da filha de Jairo, né? A filha de Que Jesus falou, ela só dorme e eles riram, né? O pessoal não exatamente. acreditava, me trouxe à memória isso aqui. Que E aí, incrível. e aí,
falar o da minha esposa, né? Aham. Que eu acabei de falar dela, acabei contando que veio o meu coração Uau. esse. Maravilhoso. A minha esposa, no parto da minha segunda filha, eu era muito pobre, porque meu pai me expulsou de casa e eu fui ser missionário. Então, assim, eu não tinha dinheiro nem para comprar cueca, eu não tinha dinheiro para nada. Meu sapato, no começo do meu ministério, eu ia pregar, os meus pares de sapato tinha um buraco na sola de couro, não tem? De tanto eu andar a pé, furou. Gastando. Então, um lado e o outro tinha um buraco assim, cada solado. E eu não ajoelhava para orar, porque é costume quando chega no púlpito ajoelhar, porque quando eu ajoelhava, Mostrava aparecia a sola. aqueles 2 buracão na sola do outro lado. Então eu sentava. Tinha gente que achava que eu não era um cara espiritual, porque eu não ajoelhava. Eu orava sentadinho no púlpito, assim, para não mostrar os sapatos furados, entendeu? Eu ia pegar o ônibus, a minha esposa falou assim, ó, não desabotou o paletó, porque esse forro do paletó meu aqui era todo rasgado. E ela falou, não desabitou, porque quando você pegar aqui, vai abrir, todo mundo vai ver esse paletó todo rasgado de você aí. Meu Deus. E aí, quando a parte da minha segunda filha, a gente não tinha dinheiro para pagar não fazia pré-natal, não fazia nada, né? E o parto da minha esposa sempre foi um parto muito complicado. E no parto da minha segunda filha, a Késia, que foi a Késia que Deus me deu o nome dela, falou no meu ouvido direito o nome da minha filha, Késia, só era o nome da criança, que eu esperava Daniel. Já tinha arrumado tudo azul pro Daniel, porque eu já tinha uma menina. Quando eu estava na porta do hospital, uma criança chorou, eu brinquei com Deus, falei, Senhor, será Daniel? E aí uma voz falou no meu ouvido direito assim, Késia é o nome da menina. E aí ficou Késia. E a minha esposa, naquele dia, ela teve um eclâmpsia pós-parto e faleceu. E aí estavam lá os médicos, todo mundo preocupado, porque a minha esposa ficou naquele hospital, o hospital aqui do centro de Vitória, hoje é Hospital Central, né? Mas tinha outro nome, era São Lucas, não era São Lucas, era outro nome. Era do lado do Corpo Bombeiro ali no centro de Vitória. E aí os médicos, todo mundo preocupado, porque a minha esposa já tinha 4 dias que estava sem um líquido amniótico. Você não pode ficar, a mulher não pode ficar nem horas, né? E ela já estava 4 dias sem um líquido amniótico, eles forçando o parto natural, porque a gente não tinha dinheiro para pagar cesárea, e naquela época o SUS não fazia cesárea. Hoje o SUS faz cesárea, mas naquela época não era liberado. E nisso a minha esposa faleceu. E aí, para resumir a história, o milagre na família, né? Quando eu cheguei ali, minha esposa estendida em cima de uma cama, completamente morta, e eu falei com eles assim, eu estava de paletózinho, eu não era pastor ainda, eu era um missionário, mas eu disse, eu sou pastor, porque ninguém entende esse negócio de missionário. Eu falei, olha, eu sou pastor e vocês não podem fazer mais nada pela minha esposa, porque vocês mataram ela, vocês são responsáveis pela morte da minha esposa. Mas eu creio no Deus que fez os céus e a terra, e eu quero que vocês me permitam fazer uma oração a esse Deus agora. Eles estavam tão assustados que eles só balançaram a cabeça assim, eles não responderam, só fizeram assim para mim. Eu lembro como fosse hoje. Eu estendi as mãos sobre a cabeça da minha esposa e fiz uma oração pequenininha. Eu disse assim, Deus, um dia o Senhor mandou eu deixar tudo para eu te servir, e eu te obedeci. E quando o Senhor mandou eu deixar tudo para te servir, o Senhor disse que seria responsável pela minha família. Eu não pedi a Deus para curar, eu não expulsei a morte, eu não tinha nem esse tipo de dom assim ainda. Eu não expulsei a morte, eu só fiz essa oração. Antes de eu terminar a oração, quando eu falei com Deus, e o Senhor disse que seria responsável pela minha família, que eu abro um parênteses, porque o escritor Isaías tem uma passagem que ele diz a Israel, ele diz assim, vinde, entremos juntos em conselho, apresenta-me as suas razões para que eu te justifique. Muitas vezes a gente fica pedindo, e a gente não apresenta a razão para Deus. A gente tem que ter uma oração racional. Não é ficar aleluia, aleluia, glória a Deus. Não, questiona Deus, apresenta uma razão, apresenta um argumento. E o que eu apresentei a Deus foi um argumento. E quando eu fiz esse argumento, quando eu terminei esse argumento, que eu falei, Deus, o Senhor me fez uma promessa. Minha mulher está morta, o Senhor disse que seria responsável pela minha família, eu não orei mais nada. Quando eu terminei essa palavra, o Senhor me prometeu que seria responsável pela minha família. Eu não sei se anjo jogou ela para cima, eu não sei, ela rompeu a lei da gravidade deitada, ela subiu em segundos assim, bateu na cama, falando em línguas estranhas, está viva até hoje, e depois disso me deu mais 2 filhos para a glória de Deus. Glória a Deus. Nossa, não, a gente tinha que ter aqui umas 5 horas de podcast. Eu acho justo, é acho que vocês vão gostar. Né? Vamos aí pensar nesse propósito e a gente entrevistando, porque a gente Com muita certeza. experiência. Um episódio é pouco, né? Não, é pouco demais, gente. Não, eu não sei vocês aí de casa, mas, gente, o ambiente aqui, o Espírito Santo tá aqui. Diferente. Não, tá o Senhor aqui, está gente. cheio.
Não, tem que... Está cheio. Tá cheio aqui, não tá. tá? Sinta em Cheio. casa você Cheio aí, porque... de Deus. E eu tenho certeza que vocês que estão em casa estão sentindo essa energia do Espírito Santo. Inclusive, daqui a pouco, no final, eu vou fazer uma oração para você que está acompanhando e você vai receber o seu milagre aí na sua casa. Porque o Deus que opera perto é o mesmo Deus que opera longe. E agora usando das redes sociais, né, pastor? Pois é. Você pode estar em ambientes... É porque eu sou jurássico, né? O pessoal falava assim, pastor, o senhor nunca... Cadê você não tem nada na rede social? Porque eu nunca postei nada na rede social. Pois é. Agora que eu tenho eu criei lá um Instagram, tem um mês, tem 150 seguidores. Aliás, você passa lá e me segue, Isso abençoado. aí. Para você ficar par do podcast, do meu ministério, da minha agenda. Como é que está o @ do pastor? @Pastor Arlindo Oficial. Tem umzinho lá que fez lá, que tem uns 7 lá, não sei quantos tem, que não é eu não. É fake. É fake. De 150 é o pastor. Sou eu, que eu é jurássico. Mas eu tô chegando devagarzinho, eles estão me ensinando aí para rede social. Em breve a gente vai ter muito conteúdo aí, vamos poder estar abençoando a vida de muita gente através da internet. Amém. Aleluia. Porque a internet chega a lugares que talvez pessoalmente, presencialmente, mundo, não é? É o maior púlpito do mundo é a internet. É isso aí. E dentre tantas experiências, pastor, eu já ouvi falar muito sobre cruzadas evangelísticas, que o senhor já explicou aqui, o que são cruzadas evangelísticas. O senhor foi muito para a África, né? Eu vou muito para a África, inclusive estou organizando uma caravana para o ano que vem Opa! agora. Já quero, hein? Quem quiser ir comigo, eu pedi a um amigo, vou fazer até um merchan. Faz o merchan, Jabá, ué, faz. Eu vou fazer um merchan aqui do meu amigo, pastor Rogério Lopes, figura linda que eu tive o privilégio de consagrar, pastor há anos atrás. Hoje é um grande empresário, tem uma agência de viagem chamada Vai Sim, que é maravilhosa, faz caravanas para a África, faz caravanas para Dubai, para vários lugares. E ele é quem organizava minhas cruzadas nessa época, ele trabalhava comigo. Ele era o meu assessor, e eu mandava ele 1 mês, 2 meses antes para a África, e ele fazia tudo. E quando eu chegava já estava tudo organizado, né? Porque lá você tem que alugar palanque, você tem que alugar... Lá tem tudo. Sim, Só é sim. tudo muito caro. Ah, é? É caríssimo. Porque na África 5% da população tem dinheiro e é rica, né? Lá não tem rico, pobre, classe média, média alta, média baixa, não tem isso. Lá ou é pobre, abaixo da linha da miséria, ou rico. Entendi. E a classe rica é 5%. E essa classe tem acesso às coisas. Então tem de tudo lá que você quiser, de equipamento, de aluguel de equipamento, só que custa muito caro e é inacessível para as igrejas africanas, né? Que ainda são muito humildes ainda, né? E então ele vai na frente e organiza a cruzada. E eu fiz 2 grandes cruzadas, todas elas no estádio de futebol, chamado Estádio de Ulembe, em Maputo, com o pastor Maposse, um grande amigo, um homem que Deus tem levantado, um empresário que sentiu o chamado de Deus, renunciou à chamada, da vida financeira, empresarial, vendeu as empresas, indenizou os funcionários e foi ser pastor. Nossa. E hoje ele tem a maior igreja da África, mas isso é um conto para eu contar mais para frente, no dia que eu fiz uma cruzada, que eu orava a Deus que eu queria comprar um som para ele, para deixar lá, e custava $50 mil o som. E $50 mil na África é dinheiro para chuchu, é muito dinheiro. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. E eu, já na última cruzada que eu estava fazendo, eu estava saindo no domingo do hotel, eu falei, Deus, mais uma vez, eu prometi que eu traria o recurso e não consegui. Aí Deus falou comigo, você não conseguiu porque eu não permiti. Vá lá hoje e ensine esse povo sobre fidelidade financeira. Esse povo é incentivado a viver de muleta. Ensina o povo africano a prosperar. E aí eu fui lá naquele domingo e eu preguei sobre prosperando com Deus, fidelidade financeira, ensinar o africano a ser fiel financeiramente com Deus. E aí fiz um desafio, falei, olha, tem 4 anos que eu tento trazer recurso aqui para comprar esse equipamento e não consegui. Hoje Deus falou comigo que Ele não quer, porque eu devia trazer uma palavra de libertação financeira na vida de vocês. A África não é escrava financeira do Ocidente. Vocês são maravilhosos e vocês têm o direito de voltar a sonhar, vocês têm o direito de crescer, mas vocês precisam acreditar, vocês têm que abandonar essa subserviência de vocês e acreditar que Deus está na África para mudar a vida de vocês. E falei, hoje eu vou fazer uma oferta aqui e nós vamos levantar $50 mil hoje de oferta aqui. Aí preguei
levantei a oferta deu $58 mil. Uau! Compraram o equipamento de som. E hoje eu não preciso mais alugar som para ir lá, porque nós temos uma carreta gigantesca de som que o pastor Mapós comprou com essa oferta, e a igreja cresceu absurdamente, os crentes vêm prosperando. A igreja dele era de Sapeixe, hoje ele tem um templo para umas 25 mil pessoas, todo de alvenaria, um templo muito lindo. Enfim, são coisas maravilhosas. Até a semana atrasada ele me ligou lá da África: o pastor, nós estamos com saudade de ti, do Senhor, que lá fala português, né? Português de Portugal. De todos os pregadores que passou aqui, o que mais marcou a África foi o Senhor mudou a história da nossa vida. Amém. E eu vou muito na África e lá acontecem milagres extraordinários. Lembra que eu falei que os milagres é para quem ainda não crê? Sim. A minha primeira cruzada na África, houve na faixa de 3.800 conversões. Eu nunca tinha visto, só Pedro, né? Eu lia Pedro na Bíblia aqui no Atos dos Apóstolos. Sim. Naquele dia 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Sim, perfeito. Quando eu vi aquela multidão de gente na minha frente aceitando Jesus, milhares de pessoas, centenas de pessoas aceitando Jesus, eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto aquilo. Nossa, eu fui no céu, né? Eu fui no paraíso. E isso aconteceu porque na primeira noite de cruzada, eles levaram uma menina muda e surda, uma adolescentezinha muda e surda. E eu orei por essa menina muda e surda, e aí Jesus curou essa muda e surda. E aí terminou o culto e tal, foi lindo, Deus fez outros milagres, libertação, e houve mais de 1.000 conversões e tal. Aí quando foi no outro dia, ela foi na escola de mudos e surdos que ela pertencia, e trouxeram à noite todos os mudos e surdos da escola, 38 mudos e surdos. E Jesus curou os 38 mudos e surdos. Glória a Deus! E gente, botou todos os 38 mudos e surdos para falar, e aí não teve jeito. Deus. Aí a multidão toda que estava ali, que ainda não conhecia Jesus, se rendeu a Jesus Cristo. Não tem como não se render, né? Não tem. Né, Nicolas? É extraordinário. E Jesus assim. disse, né? Esses sinais seguirão os que crerem. Basta crer. E falou que faríamos coisas maiores do que ele, né, pastor? Porque as pessoas falam, você vai fazer coisa maior do que Jesus? É claro, porque se eu fizer o que está na Bíblia, não tem como fazer coisa maior do que Jesus. Para fazer maior do que Jesus, tem que fazer o que ainda não está escrito. E ele faz coisas que não está escrito nas Escrituras. Pastor, entrando um pouco dentro disso, explica pra gente um pouco sobre o mundo espiritual. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de crer em certas coisas, vivenciar certos episódios. O que seria um mundo real e um mundo espiritual? Como assim? Só me deixa mais... Porque parece que hoje... Objetividade na pergunta para mim. Hoje nos dias... Porque do jeito que está assim, eu respondo 5 horas. 5 horas. Porque ficou meio solta a pergunta. Hoje eu eu sinto que falta fé. E falta crer no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é muito real. Certo. E acontecem coisas no mundo espiritual que não são explicadas. Como que funciona assim dentro, né, brevemente, algo que o senhor possa estar falando do que você já viveu? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar que bruxos voando, coisas sim, assim específicas. Isso na África é muito comum. Na África, né? Na África é muito comum. Então isso é verdade? Isso não é mito, não? Isso existe? Isso existe de verdade, pastor? Verdade. Eles levitam 1 metro de altura, 2 metros de altura. É real, é sobrenatural, são demônios, né? É porque assim como existe o Espírito Santo, né, claro, pastor? Lógico. Então o que acontece na África, isso existe. É por isso que as pessoas têm tanto medo. O que as pessoas mais têm medo de sair da religião africana para Cristo é medo da represália dos feiticeiros. Numa das minhas cruzadas, Deus me revelou uma mulher, me deu o nome dela e falei, você está aí, você quer entregar a sua vida para Jesus e você não vem porque você está com medo do feiticeiro, porque ela era uma feiticeira também. Perfeito. Você está com medo do feiticeiro. Aí quando eu chamei ela pelo nome, ela veio. E botaram lá, eles botam um corredor assim de uns 25 metros no meio do povo, onde eu posso passar e ir até no meio do povo. E aí colocaram ela em cima e ela veio andando de lá para cá. Quando ela chegou no meio, se manifestou a entidade maligna nela. E aí ela estava com um saco na mão, um saco cheio de coisas de feitiçaria. E aí eu repreendi aquele espírito maligno, aquela legião, né, maligna que estava lá. Todo mundo estava com medo daquilo. E eu repreendi, ela aceitou a Jesus. E essa mulher fazia parte de uma tribo onde os feiticeiros
Eles levitam. É verdade mesmo. Nossa. Porque o mundo espiritual é muito real. Você quer ver uma coisa? Eu fui chamado para orar em Água Doce do Norte, aqui uma certa feita, na fazenda de um homem lá. Eu não vou citar nomes, assim, para evitar, né, expor pessoas. E uma pessoa muito importante da cidade, e estava acontecendo na fazenda dele alguns episódios. Os maquinários dele ligavam sozinho de noite na fazenda. Perfeito. A serraria dele ligava sozinha e ficava as madeiras sendo cortadas. Meu Deus. Com aquele barulho de serra, de madeira. Sozinho, os trem sozinhos. Sem assim, ninguém, ligava ninguém. Sozinho, tipo assim, meia-noite, eu trouxe, acendia tudo e começava a funcionar. Os tratores acelerando no pátio da fazenda, um negócio doido assim. Aí me chamaram para ir, alguém começou a evangelizá-lo. E ensinar para ele as coisas. Uma funcionária dele, na verdade, uma empregada da casa dele, Deus é sempre assim, né? Deus usa sempre uma humilde para poder falar com ele, os improváveis, né? Ela começou a falar com ele e começou a ensinar para ele sobre o sangue de Jesus. Olha, quando acontecer, o Senhor clama o sangue de Jesus, o Senhor clama o sangue de Jesus. E aproveitaram que souberam, ele soube que eu estava na cidade, e aí ele pediu se eu podia ir na fazenda dele orar. Eu peguei meu carro, era na época um Monza, que eu tinha um Monza azul. Foi meu primeiro carro que eu comprei sem um centavo no bolso, você acredita? Uai! Eu comprei sem um centavo no bolso. Eu cheguei na agência do... Assim? É meu amigo, né? Jeová Milagres, Veículos. né? Jeová Veículos, meu amigo aqui. Um grande beijo, Jeová. Um grande beijo para você, Jeová. Eu cheguei lá, eu falei com ele, eu vou comprar um carro, Deus é comigo. Aí eu cheguei lá e falei com ele, você tem um carro novo aí para mim? Ah, tenho. Aí eu andei no carro, parei o carro lá no meio da rua e fiz uma oração. Falei, Deus, é esse carro que o Senhor escolheu para mim e eu quero ele. E eu vou comprar esse carro e o Senhor vai pagar ele para mim. Aí voltei com o carro e ele falou, e aí, pastor, gostou do carro? Eu já era pastor, já viajava. E aí, mas uma dificuldade doida financeiramente, ó. Aí você gostou do carro, pastor? Eu falei, gostei, é meu. Gostei. Ele falou, como é que vamos fazer? Então, agora tem que explicar. Presta atenção, eu sou um homem direito, eu não dou prejuízo a ninguém. E naquela época não tinha parado o financiamento, porque tinham parado com o financiamento por causa da inflação, que corroía muito. Aí eu falei, eu te compro os carros da seguinte forma, você me vende ele e você me dá 40 dias. Dentro de 40 dias eu te pago o carro. Aí eu falei, não, tá bom. Eu falei, só que tem uma coisa, eu não tenho um cheque para te dar, eu não tenho nada, só tenho a minha palavra que eu te pago o carro dentro de 40 dias. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu vendo carro há mais de 20 anos e eu sei quem dá prejuízo, você não dá prejuízo. Aí ele me vendeu o carro. Quando ele falou, tá fechado, ele falou, eu só vou fazer o seguinte, eu vou te dar o documento verdinho para você andar e o recibo eu te dou depois que você me pagar. Eu falei, tá perfeito. Aí quando ele me deu o verdinho, eu falei, tá fechado, tá fechado. Eu falei, eu só tenho uma coisa, vocês são muito pão duro, esse carro de agência só anda sem gasolina, eu não tenho dinheiro para botar gasolina para ir com ele nele para casa. Eu preciso que você me dê o dinheiro da gasolina. Aí... Peraí, teve que dar o dinheiro, não. Da gasolina. Você pegou o carro sem um centavo, já teve que estar com o dinheiro da gasolina. Eu estava com tanta confiança, eu sabia. Eu estava no Mato Grosso, Deus tinha falado comigo que ia me dar um carro quando eu chegasse, que era para eu comprar um carro. Eu estava orando e Deus falou comigo lá no Mato Grosso, eu pregando no Mato Grosso. Aí quando eu saí de casa, minha mulher falou assim, meu amor, eu vou comprar um carro para nós. Ela disse assim, comprar carro com o quê? Que dinheiro. Aí ela falou para mim assim, aproveita então e traz o pão, que eu não tinha dinheiro para comprar o pão, não tinha dinheiro para comprar o pão. Eu falei, então aproveita e já vai comprar o carro, traz o pão também. Aí eu fui. Aí ele me deu 10 conto. 10 conto. Ele riu assim, falou, não tem jeito que você não, pastor. Ele não me conhecia não. Olha meu amigão, o Jeová, precisamos fazer aquele churrasco de novo, hein, Jeová? Para contar essa história. Vou trazer o Jeová aqui. Perfeito. No podcast, que ele é um grande empresário aqui, para ele contar essa história. Foi muito hilária. Aí o que eu fiz? Eu passei lá, botei 5 de gasolina, passei na padaria, comprei pão e comprei leite e cheguei em casa com carro, com pão e com leite. Com leite. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que máximo. É muito, muito legal. Eu acabei me perdendo aqui, que eu ia responder outra coisa. Não, mas isso é o Espírito Santo mas tá guiando a gente. Mas você me perguntou de outro assunto aqui que eu nem lembro. Não, mas mais. você respondeu, foi sobre o mundo espiritual, né? Ah, sim. Você respondeu pra gente. E o mundo espiritual é real. Agora só acontece o seguinte, o mundo espiritual do lado do diabo, eu não vou falar inimigo, não, eu não vou falar o coisa ruim, não, é o diabo mesmo, não vale nada, não presta, eu sou inimigo dele, ele não gosta
gosta de mim, eu detesto ele. Nós não batemos bem, ele anda de um lado da calçada, eu ando do outro, porque se ele passar pro lado da minha calçada, eu piso em cima dele em nome de Jesus. Amém. Não respeito, não tenho admiração por ele, e ele sabe que aonde eu vou é para destruir os ninhos dele. Você sabe disso, Satanás. E agora eu estou entrando na internet para acabar com seus ninhos, para acabar com você. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Amém. E eu não tenho medo das suas represálias. Você sabe disso. Há 35 anos eu te desafio, há 35 anos eu te derroto por onde eu passo e estabeleço Cristo e tomo as suas vidas para Jesus. Amém. E entrego-as nas mãos de Jesus, e os nomes delas são escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós estamos aqui nesse podcast para isso, para quebrar os seus paradigmas, mostrar suas mentiras e transmitir às pessoas que Jesus é maior do que qualquer mal que possa haver na terra. Não temo mal, Deus é maior do que o mal. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos pegar já essa palavra do senhor aqui, pastor. Desigrejados Cast. Então nasceu com esse propósito, porque esse nome, a ruptura da religiosidade. Como funcionou o Desigrejados Cast nasceu no meu coração, acredito que por Deus. Por causa disso, as pessoas hoje estão abandonando os templos, abandonando o que nós chamamos de igreja, porque a igreja, na verdade, somos nós, né? Por causa dessas disrupturas, né? Então, a falta de amor, né? Hoje, os templos estão... O evangelho está caricaturizado dentro dos templos. Nós não pregamos, na maioria dos tempos, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é só amor. O Evangelho de Jesus é tolerância, é paciência. E hoje, as igrejas têm moldes, têm modelos. E se você não se encaixa dentro de um desses modelos, você não se encaixa no perfil de congregar com Cristo. E não tem nada a ver. E as pessoas descobrindo isso, elas estão abandonando os templos, abandonando a comunhão, e se desigrejando, ficando crente. Não, eu creio em Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. E isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco, porque existe uma coisa chamada koinonia. Koinonia é a comunhão espiritual. E comunhão não se estabelece na internet. É impossível estabelecer comunhão virtual. Você, quando o Roberto Carlos lançou o disco, ele dizia: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ninguém imaginava que alguém ia poder ter 1 milhão de amigos. Hoje tem gente que tem 2 milhões de amigos, mas virtual. Milhões, né? Mas não tem nenhum amigo virtual. Verdade. Esse amigo já foi na sua casa? Ele já tomou café com você? Ele já comeu bolinho de chuva com você? Ele já viu um Netflix com você? Nunca. Então não é seu amigo, pô. Isso é uma coisa virtual. Então as pessoas, o evangelho não é virtual. Nós podemos utilizar do virtual, nós podemos utilizar da mídia, aliás, devemos, porque essa tecnologia está aí à disposição de Deus. Mas nós não podemos incentivar pessoas a ficar crente em casa, porque nós precisamos da comunhão. Aquele dia que você chega no templo e o pastor tem uma palavra para você, um conselho para você. Você não precisa de pastor para te levar para o céu. Você não precisa de pastor para ter comunhão com Deus. Não, e essa nem é a função do pastor. Mas o pastor está ali para, no momento que você precisa de um conselho, de um homem de Deus. Eu estou falando de homem de Deus, não estou falando de charlatões. Porque charlatão tem muito aí. Hoje é o que mais tem charlatão. Nada de milagre, então, que tem de gente fabricando milagre e gente fabricando mesmo, montando teatro, você está me entendendo? E vendendo coisa, sujeito vendendo um lenço, dizendo: leva esse lenço para casa. Vai te curar coisa nenhuma, irmão. Bota sua fé em Cristo, pelo amor de Deus. Amém. Isso é charlatanismo. Isso mesmo. Isso é charlatanismo. Esse negócio da pessoa apostar com Deus. Apostar com Deus. A fidelidade financeira é linda. Eu já dei 6 ou 7 carros. Eu fiquei a pé 6, 7 vezes dando meus carros para a obra de Deus. Para montar o orfanato. Eu dei 2 em Camboriú, eu dei uma Cherokee que eu tinha e dei o Corolla da minha mulher. Ficamos ambos a pé, né? Foi com o dinheiro do meu carro, foi montado um orfanato em Cuba. Amém. Mas eu não dei para fazer negócio com Deus, tipo assim, ó, eu vou desse carro, eu vou te dar isso, o senhor me dá aquilo, traga aqui e faz isso aqui. Isso é charlatanismo, tá aí. Então o Desigrejado nasceu para a gente abordar esses temas e tirar essa desilusão, porque eu fiquei desiludido durante um tempo com o sistema. Quem me conhece sabe, eu passei 4 meses longe, dentro da caverna igual Elias, porque por causa dessa disruptura, eu me decepcionei com o sistema. E aí Deus falou: você está errado.
eu vou te curar. Isso é uma experiência que eu te permiti. Você vai sair dentro dessa caverna para me revelar essas pessoas que hoje estão nessa crise existencial, espiritual. Você vai tirar, eu vou te usar com seus convidados para desconstruir isso que foi construído, para que as pessoas voltem a ter alegria de congregar, alegria de reunir, né? Alegria de estar em comunhão, porque a verdadeira igreja existe. Jesus teve 12 discípulos, um só o traiu, os outros 11 se mantiveram fiéis. Então nós não podemos tomar a parte pelo todo. Não é pela existência do falso que a gente vai desacreditar do verdadeiro. Verdade. O coro falso existe, mas o coro verdadeiro existe também. Sim. Então a mentira não descaracteriza a verdade. Se alguém fala mentira, o problema é dele, ele vai dar conta diante de Deus. E os desigrejados nasceu para isso, para mostrar que ainda há lugar para a fé, ainda há lugar para a esperança, ainda há lugar para se acreditar na inclusão do Evangelho. Eu acredito no Evangelho inclusivo. Inclusive a minha igreja, eu desafio, a minha igreja é a igreja que mais tem frequência de homossexuais na minha igreja. E sabe por que eles frequentam a minha igreja? Porque a minha igreja é uma igreja inclusiva. Nós os aceitamos da forma que eles são. Porque Jesus disse assim, olha, eu vos farei pescadores de homem, mas os pastores se tornaram limpadores de peixe. E Deus não nos chamou para limpar peixe. Eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém. Eu posso ter minhas convicções, e eu tenho a minha convicção, inclusive quanto a isso. E a minha convicção é a bíblica. A minha convicção é a bíblica. Para quem sabe ler, um pinga letra. A minha convicção é a bíblica. Mas existe uma diferença entre o pecador e o pecado. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então de maneira nenhuma, fumando, bebendo, cheirando cocaína, do jeito que tiver, ele tem que ser aceito dentro da igreja, e a igreja não aceita. Tem que ser amado. Não, pois é, aceitar é aceitado para ser amado. Sim. A igreja aceita ele entrar, mas ele não consegue penetrar na igreja. Pastor, mas é isso, né? A igreja não está preparada, né? A igreja não então está preparada. Então está na hora de começar a preparar, né? Mas por isso porque desigrejados, tá aí pastor. às portas da igreja, né? E é por isso desigrejados, né? Por isso os desigrejados. Por isso que eu acredito muito que esse podcast que nasceu no coração de Deus vai alcançar milhares e milhares de vidas, e nós vamos poder ajudar muitas pessoas, trazendo muitas informações, conversando, batendo papo e com os convidados, e trazer muita luz e muito carinho, muita paz ao coração de todo mundo. Legal. Agora vamos fazer um bate-bola aqui, rapidinho? Vamos fazer um bate-bola com o pastor Arlindo? Vamos fazer um bate-bola com o pastor Arlindo aqui? O senhor respondendo rapidinho. A gente fala uma palavra e o senhor responde uma frase. É isso mesmo, Nicolas? Perfeito. Então, vamos lá? Bom, vamos embora. Família, pastor. A mola mestra da sociedade. Sem ela, não há sociedade. Pastor, inegociável. Fé. A fé é inegociável. Igreja. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. E nem todos que estão nos templos são igreja. Forte, viu? Forte, fortíssimo. Agora vamos para religiosidade. Eita. Crucificou Jesus e tem crucificado a fé de milhares de pessoas que estão tentando chegar perto de Deus. Uau. Forte, hein? Agora eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Que podcast maravilhoso. Maravilhoso. Que bênção. Eu estou aqui impactada. Eu também estou cheio de Espírito Santo, estou cheio de Eu paz. sei se nós poderíamos aqui... Tem mais tempo aí, gente? Pra gente poder ficar aqui? Você não quer ser entrevistado de novo? 2 minutos. Nós temos 2. Nós temos ainda? Nós temos ainda isso? Temos 20 minutos? Temos 20 minutos? Então... Nós podemos... Não, peraí, pastor. Então, peraí. Vou me ajeitar na cadeira. Vou me ajeitar aqui, beber uma água, porque nós temos mais perguntas pra fazer. Ai, que lindo. Nossa, que bom. Obrigada aí, viu? Porque agora eu me senti aqui feliz com esse tempo que nós temos aqui. O diretor foi bacana com a gente. Foi bonzinho com a gente bonzinho, agora, hein? Gostei. Obrigado, diretor. Pastor, você falou uma frase que eu vou postar no meu Instagram. Você falou assim, ó, o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, mas os pastores estão se tornando limpadores de peixe. Gente, incrível. Que frase muito frase. Assim, ela muda tudo. O senhor trouxe uma nova percepção de mundo para mim em relação a isso, tá? Glórias a Deus. De verdade. Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem
da justiça, do É juízo, sobre isso. do pecado e do juízo. Então, nós estamos tentando convencer as pessoas, não é nosso papel. O nosso papel é só pegar alguém e levar, aqui ó, esse aqui é Jesus. Jesus, esse aqui é o João. Jesus, esse aqui é a Maria. E ir embora, porque ele vai fazer o que tem que ser feito. Mas a gente está querendo levar a pessoa convertida para Deus. E esse não é nosso papel. Quem vai conduzir a igreja convertida é o Espírito Santo no dia do arrebatamento. Não, eu vou falar aqui para vocês, eu vou confessar, isso deu a gente fala, né, uma recontextualizada sobre a minha visão, não Muda religiosa, a forma de ver, né? mas de igreja, Sim. né, porque a gente ouve muito, né, pastor, essa ideia assim, sim, venha do jeito que está, mas você tem que largar o pecado como se fosse você um vem homem falando, venha né? do jeito que está, mas a partir do momento que você vê de como você vai ficar. Né? Esse é que é o problema. E aí, Tem isso... um versículo E o interessante. time é outro. Desculpa se eu cortar. O time de conversão, gente, das pessoas são diferentes. Como assim? O time de vida, de percepção das coisas. As pessoas não são iguais. As pessoas respondem de forma diferente a Entendi. estímulos, a tudo. Sim. As pessoas não são iguais. Sim, perfeito. Então tem uma pessoa que se converte agora e amanhã ela Larga já tudo. foi transformada. O senhor, né? Comigo Entrou na aconteceu igreja, assim, cigarro nunca aconteceu mais. assim, Aham. Agora, tem pessoas, falando de cigarro nunca mais, dentro do que eu estou falando, havia uma esposa de um médico na minha igreja, pessoa maravilhosa. Esse médico, inclusive, foi Médico Sem Fronteira, e ele maravilhoso, e ela já estava 2 anos e meio na minha igreja, fazia tudo, interagia, crente mesmo, assim, fazia parte de tudo, todo mundo adorava a mulher, uma mulher jovem, bonita, empresária, muito bacana, muito querida. Só que um dia, uns 2 anos depois, porque eu não batizava mais, como eu não batizo, não faço batismo, meus pastores que fazem, né? Tá. A minha esposa, a pastora Ivanete, os pastores que fazem batismo, eu não batizo mais pessoas. Minhas viagens e tudo, né? Eu não tenho tempo para fazer os batismos da igreja. Sim. Aí, alguém falou comigo assim, pastor, tá vendo a fulana ali? Não vou citar nome. Sim, eu falei assim, então, tem 2 anos e meio que ela está na igreja, ela é uma bênção, mas só que ela não é batizada, ela não batiza. Eu falei, mas pô, eu achei que ela já era batizada, por que ela não batiza? Ele falou, porque ela fuma, pastor. Ela fuma. Eu falei, mas é por isso que ela não batiza? Porque ela fuma? Pastor. Ela faz o curso de batismo, se prepara, quando chega na hora do batismo, ela ainda está fumando, aí ela confessa os pastores tiram ela da lista de batismo, obviamente. Aí eu falei, então chama ela, eu quero conversar com ela. Ela veio e falou, escuta, você não batiza que você fuma? Pastor, eu não consigo parar de fumar. Eu sou crente, eu estou aqui, mas larguei tudo, fumar eu não consigo. Eu falei, então foi o seguinte, daqui a 30 dias tem batismo, eu não batizo ninguém, mas você eu vou batizar. Eu vou te batizar. Ela falou, e se eu estiver fumando? Eu falei, não estou te perguntando nada. Daqui 30 dias eu vou te batizar. Vou te batizar. Aí chegou o dia do batismo. Aí ela botou a roupa do batismo, eu fui nela, falei assim, e aí, fumou hoje? Ela falou assim, só 2, pastor. Aí eu falei, tem problema não, fica aí que eu vou te batizar. Isso parece um escândalo, porque isso está fora da cartilha. Isso na nossa cartilha não pode. Não é aceitável. Mas não tem nada na Bíblia que diz que não pode. Isso é uma cartilha humana, né? Aí, por que eu batizei? E por que eu quis batizar? Quando ela falou que estava 2 anos e meio e não se batizava porque fumava, eu falei, o diabo está usando isso para impedir. O diabo acusa a consciência dela, diz, você não pode batizar porque você fuma. Verdade. Ela dizia para si, os pastores diziam para ela, você não pode batizar, infelizmente você ainda fuma. Eu falei, eu vou deixar o jogo pro lado de Deus, porque não pode. Aí eu pensei, eu vou batizar. Porque depois que eu batizar, o diabo não vai mais poder falar para ela, você não pode mais batizar porque você fuma. Agora o Espírito Santo que vai dizer, você não pode mais fumar, você agora é batizada. Oh, glória! E eu batizei, sabe o que aconteceu? Ela nunca mais fumou. Gente, que máximo! Ela nunca mais fumou. Por quê? Porque mudou. Agora, a religiosidade não me permite fazer isso. Aí você sofre crítica, aí vão dizer que você é herege, que você... Por quê? Porque você saiu da caixinha humana e foi para o Evangelho. Jesus encontrou trouxeram a mulher adúltera para Jesus? Não foi? Sim, sim. O que essa mulher fez? Ela foi pega no ato, adulterando. Uhum. Tinha prova documental, tinha prova testemunhal, prova material. Tudo que estava precisava. Perdida. Só não tinha o danado do homem, porque era uma geração preconceituosa, porque o homem tinha que vir junto para se apedrejar. Não era só a mulher, né? Só trouxeram a mulher, já estava errado. E Jesus rejeitou o julgamento.
Porque Jesus, naquele momento, naquela época, as pessoas nobres, importantes, elas julgavam as causas. Não tinha fórum, não tinha. Então Jesus ali era um juiz para julgar aquela causa, e a sentença que ele deu seria cumprida. Então Jesus rejeitou. Por que Jesus rejeitou? Por uma questão forense. Ninguém pode montar um julgamento sem que haja pleno direito de defesa do acusado. Só tinha promotoria e juiz, não tinha o advogado de defesa. Não tinha defesa, é verdade. Aí Jesus abaixou a cabeça e continuou escrevendo. Eles insistiram. Aí Jesus então foi ser o advogado de defesa dela primeiro. Aí Jesus fez assim, o que ela fez? Ela foi pega no ato do adultério. E o que diz a lei de Moisés? A lei de Moisés diz que ela seja apedrejada. Aí Jesus agora, depois de argumentar, veste a toga de juiz e falou assim, então vamos cumprir a sentença. Aquele que nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo era pecador, todo mundo ficou envergonhado e saiu. A mulher ficou. Aí vem a pergunta, por que a mulher ficou? Por que a mulher ficou, pastor? Por causa da sentença e por causa de quem proferiu a sentença. A sentença era aquele que nunca cometeu pecado, apedreja. Ela sabia que ela estava na frente daquele que nunca havia cometido pecado e do único homem que tinha direito, legal naquele momento, de matá-la apedrejada. E ela ficou tremendo, esperando Jesus levantar a cabeça. E Jesus levantou a cabeça e perguntou, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condena? E ela tremendo disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Agora o evangelho da condenação, o evangelho que você erra e alguém vem e te mata, te cobra a ponto, se você já errou, só quem sabe dentro de si o que está passando é quem pecou, quem cometeu um erro, quem teve uma falha. Ele já acorda com uma crise moral terrível dentro de si. Ele já vai reunir, congregar, olhando para baixo. Ele não tem coragem de levantar os olhos. Aí chega o irmãozinho da igreja para futucar, para bater, para dar mais uma pancada, para matar. Então, é isso que nós vamos fazer. Desigrejados, quero que vocês voltem para a igreja, desigrejados. Vocês não estão desigrejados e nem estão fora do aprisco do Senhor. Nós vamos nos congregar de forma maravilhosa dentro de uma igreja, vamos mudar esse conceito a partir de agora, criando novas forças motoras para Deus, porque pessoas vão suscitar a partir disso aqui. Amém. E outros passarão a passar esse idealismo cristão adiante, e nós vamos mudar essa maneira de se pensar, esse evangelho tão diminuto, esse evangelho tão curto, feito na medida para crente, feito na medida para quem na verdade concorda com todas as regras estabelecidas por homens. Deus não segue regras. Davi cometeu um adultério, tinha que morrer. A lei de Moisés mandava matar. Deus rasgou o Antigo Testamento todo e disse, o seu pecado vai ser traspassado. Davi não morreu. Ainda gerou Salomão, que veio ser o grande rei de Israel. Por quê? Porque a lei de Moisés não era a lei de Deus. E Deus não está sujeito à lei de homem. E nós não estamos aqui no Desigrejados para pregar a lei de homem. Nós estamos aqui para pregar a vontade do Pai. Amém. E Deus enxerga depois da curva, né? O Senhor muito já me ensinou depois, isso uma vez, que ele é longânimo. Longânimo. Porque o mal do crente hoje, o que é? É que assim, nós, a igreja, né? A igreja, porque a igreja é a igreja, com aspas. O que é o mal? É que o ser humano é imediatista. Então, eu vejo aqui, essa garrafa está fora do lugar. Isso me incomoda. Eu tenho que pegar essa garrafa e colocar aqui. Isso é o homem. Mas só que muitas vezes, para eu fazer isso aqui, fazer aqui, causa alguma consequência. Essa garrafa pode entornar, enfim. Deus, quando olha para nós, ele nos vê com longanimidade. A longanimidade de Deus é a visão futura de Deus. Porque Deus é dono do passado, do presente e do futuro. Por exemplo, em momento nenhum Deus permitiu Abraão ter duas mulheres. O que Deus estabeleceu no Éden foi, deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá uma só mulher e serão ambos uma só carne. E o que ajuntou Deus não separa o homem. É o que está estabelecido lá. Mas Abraão, por uma fraqueza de fé, que apesar de Abraão ser o pai da fé, Deus prometeu um filho a Abraão, Deus prometeu um filho a Abraão tinha 20 e poucos anos. 70 e poucos anos, 74 anos Abraão tinha. E o filho só veio aos 99. Então você imagina aquele velhinho que a mulher não podia gerar, já 74 anos, já velhinho, capenga.
Aí Deus falou assim, eu vou te dar um filho. Esse cara estava contando para todo mundo, chegou na barraca, pegou o megafone, o Shaddai falou que eu vou ter um filho, alardeou para todo mundo, contou para os funcionários, e foi passando 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o filho não chegava. Aí o que aconteceu? Abraão entrou numa fase de depressão. Sara chamou o velho e disse assim, meu filho, eu acredito até que Deus falou, é o Shaddai, esse Deus que eu nem conheço, mas você falou que encontrou com ele, mas só que às vezes você é que não está sabendo fazer o negócio, e eu é que o seu problema não está em você, está em mim. Pega H, minha serva, minha escrava, e gera o filho nela e pronto, e cumpre a promessa de Deus, vão tampar a boca desse povo que está falando mal de Abraão aí. E Abraão foi lá e fez Ismael. E Deus falou com ele, ó, não é esse aí o filho da promessa, ainda vem pela frente. Com 99 anos o filho da promessa chegou. Então, quando Abraão teve uma segunda mulher, e era proibido, embora alguém fale, porque ele era sumério, ele usava o código de Hammurabi, não importa, o código de Hammurabi não está acima do código de Deus. E o que Deus estabeleceu no Jardim do Éden foi muito antes do código de Hammurabi, que é o código mais civil mais antigo da humanidade, né, ser escrito na terra. Então, o que estava prevalecendo com Deus era o código de Deus. Mas a Deus nunca chamou Abraão de adúltero, nem de bígamo, nem de safado. Pelo contrário, Deus falava assim, esconderíamos nós alguma coisa do nosso amigo Abraão? Porque Deus sabia, não precisa consertar isso agora, tadinho do velho, está fraco. Ele precisa, está todo mundo zombando dele, deixa ele gerar esse menino, lá na frente conserta. Quando foi lá na frente, Deus fala com Abraão, agora é hora. Despede H, ele despediu H e ficou só com Sara e com o filho da promessa. Ou seja, mas se fosse a gente, ia querer consertar aquilo naquele momento. Abraão, você não pode pegar essa mulher. E não podia mesmo. Mas você tem que entender o seguinte, Deus tem 3 respostas. Deus tem não, sim e aguarde. Boa. Aguarde. Maravilha. Gente, agora vamos encerrar, sim. né? Agora sim. Que pena, né? Agora sim. Mas, eu quero fazer um convite. Porque é o seguinte, nós aqui estamos somente hoje, né, Nicolas? A gente tem que devolver para o pastor Arlindo Teodoro. Vamos devolver de verdade agora para o anfitrião do Desigrejados Cast. Então, oficialmente, pastor Arlindo Teodoro, muito bem-vindo ao seu podcast. Muito bem-vindo ao seu podcast, Desigrejados Cast. E daí, qual a mensagem que o senhor tem aí para todas as pessoas? Aquela oração que o senhor prometeu lá na frente. Eu quero só dizer que o próximo episódio agora tem uma pessoa muito especial convidada, que é o Buru. O Buru é um servo de Deus, meu amigo. Ele foi eleito 3 vezes melhor jogador do mundo pela FIFA, futebol de areia. Ganhou o título, inclusive uma que Marta ganhou o futebol feminino e Kaká ganhou o título de futebol de campo. Ele ganhou o título de futebol de areia de melhor do mundo. É um atleta fenomenal, hoje um grande empresário do ramo de granito. E no próximo episódio ele vai estar aqui contando as histórias dele com Deus, no meio futebolístico, no meio dos craques de futebol do Brasil. E vai ser uma coisa muito descontraída e muito bacana. E a gente vai abordar muita coisa bacana. Eu agora quero fazer uma oração por você. Amém. Quero te deixar a mensagem. Você não é um desegrejado. Porque a igreja não é templo. O templo deixou de existir a partir do momento em que Cristo deu o brado na cruz. E o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. A partir daquele momento, o templo passou a ser nós. Paulo escreveu aos Coríntios e disse que nós somos o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Então você nunca se desigrejou. Talvez você está cansado, ferido, como eu já me feri, como Elias ficou na caverna por 3 dias e 3 noites. Mas você não se desigrejou. Você ainda é igrejado, porque a igreja não é física. Jesus disse, quando o reino dos céus vier, ele não virá com visível aparência. Ninguém dirá ele aqui ou ele ali, porque ele estará em vós. Você é meu irmão, não importa se você é católico, se você é batista, se você é maranata, se você é metodista, isso tudo é invenção humana. Eu não acredito em religião. Pastor Arlindo Teodoro viajou 27 países, preguei em lugares que as mulheres não usam a roupa de cima no culto, os seios tudo de fora, e todo mundo cantando e louvando ao Senhor na maior pureza do mundo.
Não existe, o conceito humano está fora do conceito de Deus. Não se entristeça com isso. Nós estamos chegando na internet para te ajudar. E eu vou orar por você agora, por você que está enfermo, por você que está em casa, você que está assistindo esse podcast. Coloque a mão, se você puder, na sua cabeça e ore comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, teu filho, chegamos nesse momento como aquele centurião que estava perto de ti e que disse: eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu servo sarará. E o Senhor proferiu uma palavra de cura. E quando ele chegou em casa, ele perguntou exatamente a hora em que o servo ficou curado, e eles confirmaram que foi na mesma hora em que Jesus lançou a palavra de cura. Nesse momento, como profeta de Deus, eu estou lançando uma palavra de cura sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo agora, nessa casa, nesse hospital, através desse telefone, na beira dessa estrada, esse caminhoneiro. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a bênção, a paz e a vida sobre a sua vida. Que o Altíssimo, que excede todo o entendimento humano e toda barreira humana e espiritual, toque a sua vida agora. Enfermidade, deixe esse corpo. Enfermidade, deixe essa carne. Saia dessa casa, saia desse lar, saia dessa família, saia desilusão, tristeza, angústia, desejo de suicídio. Saia em nome de Jesus. O Espírito Santo me fala aqui agora um nome: Silvia. Silvia, Deus me revela, eu não sei quem você é. Eu estou gravando, mas eu sei que no exato momento em que você estará assistindo esse vídeo, e o Espírito Santo está falando para você: você quer se suicidar, mas você não vai suicidar, porque o Espírito Santo está te dizendo agora que o que aconteceu já foi sanado. Você já está perdoada. O seu nome não foi apagado do livro da vida do Cordeiro. O Senhor hoje entra no seu coração, Silvia. O Senhor hoje entra na sua vida e traz paz novamente. Saia, espírito do suicídio. Espírito Santo, assopra novamente o sopro da graça e do favor divino sobre a Silvia. E abençoe todos os nossos ouvintes e telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, né? Até a próxima, Se Deus gente. quiser. Próximo episódio com o pastor Arlindo Teodoro e o Buru, jogador e craque da seleção brasileira de futebol de areia. A gente vê semana que vem.